Vamos para alguns exercícios sobre mão de obra e encargos sociais. O transporte dos empregados da obra de suas respectivas casas até o local do canteiro é um custo indireto, classificado como mobilização. Gente, o transporte dos empregados de vai e volta do serviço, na verdade, é um encargo complementar. O transporte é um vale-transporte que a empresa vai fornecer para o seu funcionário. Então, não é classificado como um custo indireto, diferente de mobilização e desmobilização de canteiro, de máquinas, de equipamentos, que, por exemplo, devem ser transportados de uma obra para outra ou da sede da empresa para outra. Imagina ter que levar um caminhão, uma máquina ali, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, todas elas de esteira, né, e não de pneus, sequer pode andar na pista, então tem que subir em cima de um caminhão, o caminhão leva para outra obra. Então isso é mobilização e desmobilização de equipamentos. Isso é custo indireto e não esse transporte aí do profissional todo dia que vai e volta para a obra. Isso vem ali do vale transporte que a empresa paga como encargo complementar. Segue. Na elaboração do orçamento de uma obra de edificação através da composição de custos IBDI, é elemento integrante do custo direto. Bom, nós sabemos que o custo direto é o custo do trabalho que efetivamente é empregado em campo, né? O ISS, a gente sabe que é um imposto municipal que cai sobre o IBDI. Os juros sobre o capital vai lá no IBDI, COFINS também, outro imposto, então está dentro do IBDI, são despesas indiretas. Aqui não, EPI, encargo complementar, a gente viu. Sobre encargos sociais, é incorreto. São formados por custos incidentes sobre a folha de pagamento de salários e, por se tratar de custos que variam conforme os salários recebidos, incidem de forma percentual. Opa, encargo social de forma percentual, encargo complementar de forma bruta, né? Absoluta. Maravilha, aqui está certo. Na literatura especializada, os elementos que compõem os encargos sociais são agregados em 4 grupos distintos. Veja, poderia ter uma dúvida aqui, né? Poderia ter uma dúvida. O DENIT adota 4, mais um que é trabalho em condições especiais. O ciclo, a SINAP, apenas 3. Então fica aí essa dúvida. A apropriação de seus percentuais... Desculpa, aqui encargos sociais. Então está correto. Na verdade aqui é grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Todo mundo tem essa mesma consideração. Então aqui está correto. A apropriação de seus percentuais varia de acordo com o regime de contratação do empregado. Varia de horista para mensalista e com a localidade que será realizada a obra. Estado para estado também varia, inclusive de município para município, porque o ISS, por exemplo, é um imposto municipal. Maravilha. Tem sua origem na CLT, os encargos sociais básicos, sim, na Constituição Federal, também, leis específicas e convenções coletivas de trabalho. Maravilha, só nos resta a letra E. São custos associados à mão de obra, como alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas, exames médicos, seguro de vida e custos de capacitação. Isso daqui não é encargo social, isso daqui é encargo complementar. Fique de olho nisso, embora seja um encargo que compõe a mão de obra, não é encargo social e um encargo, sim, complementar. Os encargos sociais, tanto para horista como para mensalista, são classificados em 4 grupos, A, B, C e D. Interprete as afirmativas a seguir e interprete as afirmativas e escreva V ou F e assinale a afirmativa correta. Grupo A, encargos sociais básicos, referentes à contribuição obrigatória. INSS, salário educação, seguro contra acidente, FGTS e etc. Aqui nós temos V, correta. Grupo B, são encargos sociais que caracterizam por custos advindos da remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço, então sem contrapartida, correspondente ao repouso semanal remunerado, feriados, auxílio, 13º, maravilha, é isso. Grupo C, encargos sociais onde prevalecem características indenizatórias, no caso de demissão do funcionário. Aviso prévio trabalhado, férias indenizadas, depósitos de rescisão sem justa causa. Corretíssimo aqui também. Grupo D são as taxas de reincidência de grupo sobre o outro, sendo reincidência do grupo A sobre o B, reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado. Foi
nas minúcias do grupo D, mas eu te digo, está correto. Portanto, gabarito VV, todas as assertivas corretas. A coluna da esquerda indica 2 tipos de encargos que compõem os custos de uma mão de obra. E a coluna da direita, alguns itens de custo de mão de obra. Assinale a opção que indica a associação correta segundo a ordem apresentada. Férias é encargo social. Então, está aqui, número 1. Seguro de vida, encargo complementar. A gente não vê o seguro de vida incidindo em forma percentual. Já as férias, te vê que é um percentual lá, considerado no texto de férias. Alimentação, encargo complementar. Transporte, encargo também complementar. E 13º salário, ele é, na verdade, um salário extra dividido por 12 meses, né? Então, eu devo considerar ali, salvo engano, 8,33%, alguma coisa desse tipo. E a gente tem aqui, portanto, encargo social. Encargo social aqui e aqui. Portanto, 1 e o último, alternativa, letra B. De acordo com a composição atual de encargos sociais vigentes no SINAP, fazem parte dos encargos sociais devidos ao pagamento da mão de obra. Quais são aqui encargos sociais? Veja, imposto de renda não é encargo social. Desculpa, quase pagamento da mão de obra, encargos sociais. O INSS é, o EPI é complementar. Imposto de renda é a empresa que vai pagar e não decorre sobre a mão de obra, e sim da receita do lucro líquido anual. FGTS, sim. Vale transporte e aviso prévio indenizado. Vale transporte não é, porque assim como o EPI, ele é um encargo complementar e não um encargo social. Aviso prévio é, e 13º também é. Auxílio enfermidade, sim, mas a vale refeição não é, porque aqui é complementar. Ficamos com a alternativa D. Para o caso do trabalhador horista, veja, o horista, a parcela que não faz parte da planilha de cálculo de encargos sociais com desoneração, se foi desonerado, desobrigou de pagar algo. Esse algo é o quê? É ou são os 20% sobre a folha de pagamento do INSS, de acordo com a vigência do SINAP. Então, neste caso aqui, o que não faz parte da planilha de composição, pagamento do INSS. Essa questão, inclusive, foi anulada porque faltou a palavra não no texto oficial. Mas corrigi aqui para nós resolvermos juntos. Se liga, no cálculo do custo de mão de obra, pela metodologia SINAP, devem ser considerados tanto encargos sociais como os complementares. Assinale a opção que contém apenas encargos classificados como complementares. Já vimos aqui exame médico, obrigatório, né? Seguro de vida, transporte. Tá aqui, previdência social não é, férias não é, FGTS também não é, aqui férias não é, aqui previdência e FGTS não são, nem férias também. Nenhum deles, todos aqui são encargos sociais básicos, encargos sociais, na verdade, e não encargos complementares. Fica aqui a letra A. Seguindo, na composição de custo SINAP, os acréscimos de custo devido ao trabalho noturno são considerados nos encargos sociais. Falso. Trabalho noturno não é encargo social, é o trabalho em condições especiais, e quem traz isso para a gente é o próprio CICRO. SINAP nem fala disso. Estão previstos os adicionais de periculosidade e insalubridade. Na tabela SINAP, nós não temos essa previsão de adicionais. Encargos complementares não cobrem custos relacionados aos equipamentos de proteção individual. Opa, EPI está sim dentro do encargo complementar. Apenas o percentual de lucro deve ser acrescentado ao valor da composição de custos na estimativa de custo de venda de um serviço. Não tem só o lucro. Dentro do BDI tem o lucro e as despesas indiretas, bonificação ou despesas indiretas. Por último, só nos resta a alternativa E. Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra do horista são superiores aos encargos incidentes sobre a mão de obra do mensalista. Lembra que eu disse? Dias de chuva,
repouso semanal remunerado, feriado, tudo isso, o horista tem que receber um percentual a mais pelo seu custo horário. Coisas que o mensalista dispensa, porque afinal de contas, chovendo ou não chovendo, tendo sábado e domingo, tendo feriado ou não, o salário pactuado com ele há de ser pago. Maravilha? Por isso o percentual sobe um pouco quando a gente fala do horista. Qual encargo social uma obra rodoviária pode ter a folha de pagamento desonerada? Qual encargo social uma obra de rodovia pode ter o pagamento desonerado? Eu tenho que sempre pagar o SESI, tenho que sempre pagar o FGTS, Sistema S e salário educação. O único que pode sair da folha de pagamento, o único que pode sair é o INSS, e ainda assim, se ele sai, ele tem que entrar lá no BDI com um percentual de 4,5%, referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta oferida naquele empreendimento. Maravilha! Os impostos federais que incidirão sobre obras públicas são Programa de Integração Social, PIS, Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Então veja, impostos federais, PIS e COFINS, sendo que é importante que o orçamentista fique atento a variações que possam ocorrer nos percentuais desses impostos, o que é feito através do acompanhamento das leis federais sobre o assunto. Atualmente estão em vigor alíquotas de 3% para COFINS e 0,65% para o PIS. Há também outros impostos, como o INSS e o ISS. Para uma obra pública, no regime desonerado, pode-se afirmar que, aqui eu tenho duas observações, o ISS, Imposto sobre o Serviço, ou ISSQN, Imposto sobre o Serviço de qualquer natureza, é um imposto majoritariamente, um imposto essencialmente municipal, e ele sim deve estar presente no BDI. Já o INSS é um encargo social, deve estar presente lá na folha de pagamento, não é despesa indireta, não é parte do custo indireto, e sim custo direto na mão de obra. Fique atento. Então aí já estaria uma afirmativa errada. Mas o que ele quer dizer é, uma obra pública no regime desonerado não precisa pagar o INSS na folha de pagamento, mas pode-se afirmar que o ISS é invariável? Pode-se afirmar que o INSS tem uma alíquota de 4,5%? Essa é o que nós podemos afirmar. O ISS varia de local para local da obra, porque é do município. O BDI é aplicado aos custos parciais, não que o BDI é aplicado ao custo direto. O BDI depende exclusivamente dos impostos federais? Não, municipais e estaduais também. E o BDI tem resultado sempre maior que 30%? Não, na verdade, em geral, é até menor do que 30%. Vamos lá. Mais uma tabela apresentada da CESP-Sebrasp, a questão diz o seguinte: o orçamento elaborado a partir desta composição de BDI deverá utilizar a lista de preços de serviços e insumos com encargos sociais desonerados. Ora, como é que eu sei que eu tenho que usar a tabela de custos, As tabelas de composição de custos, por exemplo, SINAP, Cicro, CIURB, FDE, CDHU, qualquer outra tabela. Como é que eu sei se eu vou usar social desonerado ou a onerada? Neste caso aqui, eu olho a composição do BDI, vejo que a composição do BDI adotada para essa obra tem uma coisa chamada CPRB, que é o nosso INSS sendo pago dentro do BDI. Se ele já está pago no BDI, ele não pode ser duas vezes pago para a construtora, portanto, tenho que adotar uma tabela de composição de custos desonerada e a oneração vem lá no BDI, Portanto, aqui, cargos sociais desonerados, certinho, já que o INSS está sendo considerado no BDI. Então, a mão de obra vai estar desonerada. Desculpa se eu falei rápido e até troquei palavras, mas assim, desonerado e não desonerado é algo que causa estranheza, porque, afinal de contas, desonerado é desobrigado a pagar e não desonerado é não desobrigado a pagar, ou seja, obrigado a pagar imposto na folha de pagamento. É o nosso onerado. Bora aqui rapidinho para finalizar 2 ou 3 questões que envolvem um pouco mais de cálculo. Um EPI tem durabilidade de 2 meses, sendo utilizado por cada trabalhador em 80% da jornada de trabalho, que é de 8 horas dia.
durante 6 dias úteis por semana, sabendo que o custo desse EPI de aquisição é de R$100 por unidade e considerando um mês médio de 30 dias. O custo horário dessa ferramenta, para fins de cálculo dos encargos com trabalhadores, é de aproximadamente, aqui que tipo de encargo é esse? O EPI é um encargo complementar. Como é que a gente faz? Bom, se ele tem durabilidade de 2 meses, nós temos aqui 30 dias, que é um mês, mais ou menos aqui 4 semanas, né, mais 2 dias. Fiz uma estimativa de 26 dias por mês. A questão poderia ter sido mais agradável e dado isso para nós, o número de dias úteis. Quantas horas que o EPI é consumido durante esse mês? Veja que isso é um custo que nós calculamos, o custo horário. Quando ele não é utilizado, eu não tenho horas daquele EPI, então, em tese, eu não estaria pagando esse EPI. Aqui eu considero horas utilizadas, tá? Então, 2 meses e 26 dias por mês, mês com mês simplifica. 80% das 8 horas por dia, né? Aí a gente simplifica aqui dia com dia. Nós vamos ter 332 horas deste EPI durante os 2 meses. Qual é o custo horário dele, então? R$100, que é o custo de aquisição, dividido por 332. Nós temos 30 centavos a hora, que é este encargo complementar, tá ok? Bora! Essa questão parece assustadora, mas veja, ela faz você lembrar de que BDI incide sobre o custo direto. Custo direto tem, basicamente, custo com material, equipamentos, mão de obra. O custo de equipamento, de material, não tem lei social e trabalhista, meu amigo. Lei social e trabalhista vai sobre salário, sobre mão de obra. E é isso que eu preciso entender. BDI, sobre o custo direto. Lei social e trabalhista, sobre uma parcela do custo direto chamada mão de obra. Então vem, quando a fórmula aqui representa preço, onde MA é o custo de material, onde MO é o custo da mão de obra, e que incidem adequadamente o BDI e os encargos sociais em percentuais. Então, qual é essa fórmula? Veja, se eu tenho BDI incidindo sobre custo direto, eu tenho um preço de venda desse jeito. Só que o custo direto é mão de obra mais material. Então, esse cara aqui é 1 mais BDI. Só que o custo da mão de obra deve receber o quê? O custo da mão de obra deve receber o nosso encargo social. Então, o que eu tenho, na verdade, fazendo isso daqui é mão de obra vezes 1 mais encargos sociais, né? A gente pode chamar aqui de LS, Leis Sociais Trabalhistas, aqui ele chamou de ES, vezes o BDI, 1 mais BDI. Então, aqui a gente mata o preço da mão de obra, mais o preço do material, vezes 1 mais BDI. Nunca posso esquecer isso daqui. Via de regra, quando a mão de obra é dada em alguma composição de orçamento, geralmente o encargo social já está ali dentro, tá ok? Mas se não tiver, a questão vai te falar e vai te falar qual é o percentual de leis sociais e trabalhistas que deve incidir sobre a mão de obra. Quais são os encargos, né, que devem incidir sobre a mão de obra. Então, o preço de venda fica desse jeito, mão de obra não, né? Material vezes 1 mais BDI, mais mão de obra vezes 1 mais leis sociais, ou encargos sociais, vezes 1 mais BDI. Por isso o gabarito aqui, letra E, e agora na prática uma conta exatamente sobre o que nós estamos falando. Olha, a FCC diz o seguinte: após o término do projeto das instalações de esgoto sanitário de um prédio, foi necessário orçar 10 caixas de inspeção de alvenaria com paredes de um tijolo comum maciço revestido. O orçamento baseou-se na planilha de composição de custo unitário abaixo. Se cada caixa tiver 3,2 metros quadrados de área de alvenaria e forem considerados no orçamento 128% de encargos sociais trabalhistas, 25% de BDI, o preço desse serviço, em reais, é: se deu lei social, se deu BDI, então é porque a tabela apresentada não traz para nós esses valores. Como a gente já sabe, pedreiro, 5 horas a R$ 9,00 o custo unitário, R$ 45,00. Servente, 6 horas a R$ 5,00, custo unitário, R$ 30,00, e assim eu faço para todos os materiais. Se eu somo isso tudo, R$ 150,00 de custo. Só que veja, se eu aplico o BDI sobre isso daí,
que é o que em geral as outras questões vão pedir, está errado, porque essa questão, a mão de obra estava sem considerar o encargo social e ela deve ser considerada como a questão mencionou. Então o correto é separar. Mão de obra está aqui, R$ 75,00. Material, R$ 77,00. O custo continua sendo R$ 152,00, mas esta distribuição me permite calcular o preço de venda. Olha, o custo direto, mão de obra mais material. Então é R$ 75,00 vezes 1 mais 128% de encargo. Olha o absurdo, mas é o que é uma realidade. 128% a ser acrescentado no preço da mão de obra, mais o material, 77. Então, o custo direto da minha obra, R$ 248,00 por metro quadrado. Qual é o preço de venda? Custo direto vezes 1 mais BDI. Agora sim, eu consigo calcular o preço de venda de R$ 310,00 o metro quadrado. É muito comum você marcar na prova este valor do preço de venda, sempre se esquecendo que a gente vai fazer 10 caixas de inspeção e cada caixa tem 3,2 metros quadrados de alvenaria. E o que eu estou vendo aqui? A alvenaria de um tijolo medido em metro quadrado. Então eu preciso 10 caixas, mais 3,2 metros quadrados por caixa, mais o preço de venda, R$ 310,00 por metro quadrado. Simplifico metro quadrado com metro quadrado, simplifico caixa com caixa, sobrou só reais. No total, serão gastos R$ 9.920. Tá ok? Este é o nosso preço de venda. Maravilha! Assim a gente encerra esse assunto e bola para frente.